Boa noite a todos. Em primeiro lugar, peço-vos desculpa pelo ligeiro atraso. Houve aqui algumas questões técnicas. Chamo-me Tomé Quadros e é com especial apreço que me encontro aqui hoje na 20ª Bienal de Arte de Cerveira. Como é o conhecimento de todos, é de enorme importância este evento, especialmente este ano que celebra 40 anos de existência. Por isso queria aproveitar esta oportunidade por começar por congratular a organização, que tem tornado possível esta caminhada da excelência no panorama da arte contemporânea, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Gostava, por terminar estas breves palavras, agradecendo à organização pelo convite interessado, de forma a poder estar aqui hoje a partilhar convosco esta apresentação, intitulada Cinema Contemporâneo Chinês, Ficção ou Realidade Imaginária. Por lapso, no programa aparece a legenda do próprio fotograma do Touch of Scene, que está no vosso lado esquerdo, de Jia Zhangke, de 2013. Não é, antes de mais, gostava de sublinhar, não é um visionamento anotado, apesar de nós, mais à frente da apresentação, termos a oportunidade de ver dois trechos, um do Jia Zhangke e em contraponto de Hand, de Thomas Vinterberg, que está do vosso lado direito, 2010. Porque esta apresentação, em certa medida, e porque este olhar de alguma forma que estabelece este estudo comparativo, porque, em primeiríssimo lugar, faz todo sentido, porque é um olhar de alguém que é estrangeiro em relação ao cinema contemporâneo chinês, estrangeiro em certa medida, ou até certo ponto, melhor, porque de certa forma, a apresentação de hoje reflete no essencial o trabalho de docência e de investigação que tenho vindo a desenvolver, nomeadamente na China e no Japão, assim como na Alemanha e em Portugal. Desde 2009, na Faculdade de Indústrias Criativas, da Universidade de São José, em Macau, China. Desde 2017, na Escola Superior de Artes e Design, ESAD, Matosinhos, e no Centro de Investigação ESAD IDEA. E mais recentemente na Escola Superior de Educação, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nomeadamente no programa de mestrado em Educação Artística. Isto explica um bocadinho o meu trajeto e penso que é importante também perceber o que é que está à volta e o que é que justifica, de alguma forma, esta apresentação. Reflete não somente o trabalho de investigação que tenho vindo a desenvolver, mas também se sintetiza, em certa medida, esse mesmo caminho. Em relação à apresentação de hoje, e eu peço desculpa uma vez mais, não sou fluente em Windows, portanto, se houver aqui algum desincronismo. Portanto, iremos ter 3 partes. No seu todo, procuro observar os contornos do que pode ser entendido por cinema contemporâneo chinês, sob o prisma de um olhar estrangeiro, como estava a dizer ao início, apesar de viver em Macau desde 2004, através deste paralelismo comparativo que estabeleço com o cinema contemporâneo dinamarquês, sendo que o enfoque será sempre o cinema contemporâneo chinês. Desta forma, a apresentação centra-se em 3 momentos principais: uma breve nota introdutória que sintetiza a contextualização conceitual e teórica. Num segundo momento, procuro estabelecer quais os pontos convergentes e divergentes configuram as narrativas sociais nos cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês. Há similitudes, há diferenças. Há um momento em que se tocam, sem que nunca se tenham cruzado, isso é interessante. São ambos cinemas de observação social, sendo que ambos contextos são bastante diferentes. E isso leva precisamente a um terceiro momento, e em jeito de conclusão, que interroga precisamente se estas narrativas sociais procuram a manipulação do real ou antes a reprodução da realidade per si. Um breve apanhado, de alguma forma, para que consigamos, em certa medida, acompanhar esta linha, o fio condutor que eu pretendo estabelecer ao longo desta apresentação. E como é do conhecimento de todos, mas penso que é sempre interessante colocar lado a lado. No plano global e na viragem do século XXI, com o crescimento económico testemunhado dos últimos 40 anos, ficou marcado por acontecimentos cruciais que contribuíram para um novo paradigma social e político. Faz 40 anos,
no próximo ano, em 2019, que temos duas datas bastante significativas. Por um lado, o massacre da Praça de Tiananmen, a 4 de junho de 1989, e, por outro lado, a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro do mesmo ano, de 1989. De que forma, e de uma forma direta, de uma forma indireta, isso é o que iremos ver, de que forma é que estes dois acontecimentos marcaram a curva daquilo que se pode entender como os cinemas contemporâneos, ou o cinema contemporâneo, e neste caso os cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês. De que forma, e se nós olharmos para o cinema no seu contexto como primeiro como uma imagem fotográfica e depois como uma imagem em movimento, nós temos sempre que olhar para a imagem fotográfica em três grandes momentos. Um momento que é o pré-fotográfico, um momento que é o fotográfico e um outro que é o pós-fotográfico. O pós-fotográfico é precisamente esta viragem do século XXI em que há a introdução, de alguma forma, das novas tecnologias, de alguma forma, a introdução do digital no cinema e, portanto, é evidente que o contexto é o mesmo, mas o que é interessante é que o contexto, entenda-se, tecnológico, neste caso, que é o que estou a falar, mas tendo dois contextos sociais, económicos e políticos diferentes, de que forma é que se encontraram. E aí é importante referir que em 1994 emerge o grupo de jovens realizadores de cinema experimental da Academia de Cinema de Pequim, Beijing Film Academy Youth Experimental Film, grupo liderado por Jia Zhangke, o realizador de A Touch of Sin, Um Toque de Pecado, e um ano mais tarde, quando a Conferência de Cinéma Version Deuxième Siècle, em Paris, que assinalou o 100º aniversário do cinema, a 20 de março de 1995. Lars von Trier e Thomas Wittenberg apresentaram os documentos que viriam a consubstanciar o movimento Dogma em 95, enunciando novas formas de produção cinematográfica. Dois documentos, portanto, que viriam a mudar e que não é inocentemente que surgem, porque surgem exatamente num momento de reflexão que era precisamente o centenário do cinema. Esses dois documentos, um é o Manifesto e outro é o Vow of Chastity. Trevor Elkington, que estuda muito, em grande profundidade, o cinema Dogma 95, diz o seguinte: Dogma 95 insists on national participation in the art world, on the renewal of international art traditions. O que significa isto? Significa que, apesar de ser, e isso leva a outra questão bastante interessante, apesar de ser um cinema a priori nacional, não é? É possível ver-se que Dogma 95 criou uma chancela e há filmes, nomeadamente feitos nos Estados Unidos, que têm essa mesma chancela. Ou seja, há um contexto de cinema global e híbrido que é construído na viragem do século XXI. Porventura não fará mais sentido falar-se de cinema nacional, talvez transnacional. Conduz ao tema central desta apresentação, que incide exatamente sobre o estudo comparativo entre, e como já tive a oportunidade de referir, entre os cinemas contemporâneos, chinês e dinamarquês, na voz da sexta geração de realizadores chineses e na voz do movimento Dogma 95, e a lupa que irei utilizar será a estética, o estilo cinematográfico, que evocam os conceitos de autenticidade e ilusão à luz das teorias realistas. Portanto, através de uma abordagem realista, ou seja, através de um cinema sem mediação, quase, os filmes A Touch of Sin de Jia Zhangke e The Hand, Thomas Wittenberg, retratam uma narrativa invisível, porque trata-se de uma realidade evitada, mas bem visível aos olhos de todos, apesar de emergirem de dois contextos social e cultural distintos, como tive a oportunidade de referir. Ambos cinemas inserem-se na mesma esfera da prática do cinema social, resultante da observação do real e da sociedade atual, tornando-se cada vez mais próximo da esfera do real e da realidade que é representada. Este estudo comparativo entre os cinemas da sexta geração e Dogma 95 debruça-se sobre a diversidade cultural nestes dois contextos, com especial ênfase na década de 90 e essa viragem para o século XXI,
Segundo, as diferenças e semelhanças entre os cinemas contemporâneos, precisamente dinamarquês e chinês, e a fronteira ténue entre ficção e documentário que define o território cinematográfico que os une. Ou seja, estamos a falar de ficção, não é? Mas ficção essa que, se aproximando ao máximo, retirando a ideia de enquadramento e aproximando-se ao máximo de uma ideia de realidade, aproxima-se muito desta noção ou mesmo desta ideia de cinema de documentário. Portanto, no contexto, e posto isto, no contexto do cinema contemporâneo global e através da análise de construção narrativa fílmica, este projeto de investigação, que começou e como eu estava a dizer ao início, com a minha dissertação de tese de doutoramento concluída há 3 anos, e que continua, e que hoje serve como uma introdução ao trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Não faria sentido, porventura, estar a apresentar algo mais recente, mas sim algo que justifique e que, de alguma forma, apresenta esta caminhada, ou que esteve na origem desta caminhada. Começou precisamente por colocar como ponto de partida, procurar desenvolver os conceitos de autenticidade e ilusão nos cinemas da 6ª geração dos realizadores chineses e do Dogma 95. Ou seja, até que ponto, e como eu tinha referido logo ao início, 2 contextos sociais distintos, China e Dinamarca, convergem e contribuem para um cinema global que se inscreve no território de ficção, tornando-se cada vez mais próximo da esfera do real e da realidade que é representada, tornando assim a linha que os separa cada vez mais ténue. Ou seja, o cinema, e uma nota de rodapé, o cinema, quando aparece, naturalmente não aparece como cinema, não aparece como disciplina, aparece como experimento. E quando se consolida, esse mesmo cinema deriva logo ao início num cinema que se aproxima mais daquilo que é real, portanto, um espelho, funciona como um espelho, como uma extensão dessa própria realidade, ou como algo que manipula essa realidade e que dá ao espectador a realidade do realizador, e por isso aí se fala de construtivismo ou de formalismo. E aqui estamos a falar de realismo, por isso é importante falar-se nesta questão e na noção da autenticidade. E, portanto, a questão que se coloca é exatamente esta. Em que medida as transformações sociais influenciam a estética cinematográfica contemporânea? A 6ª geração de realizadores e o cinema Dogma 95 representam ou não uma nova estética cinematográfica? E, por último, não menos importante, estas narrativas sociais procuram ou não a manipulação do real ou antes a reprodução da realidade. Ou seja, a manipulação do real estaria para essa ideia de construtivismo, não é? Logo ao início, ou formalismo. A reprodução da realidade é a ideia de um cinema mais próximo da verdade, mais próximo da essência, mais próximo do documentário, portanto. E aqui temos, precisamente, 3 autores que foram marcantes, alguns só teóricos, outros, no caso de Sergei Eisenstein, teórico e realizador. O século XX é, por excelência, o século do cinema, designa e converge para um conjunto de realidades muito diversas, sendo por isso necessário identificar e compreender o seu contexto teórico e conceitual. O conceito de enquadramento aproxima-se da abordagem formalista, porque parte do princípio de que as formas de representação do filme são mais importantes na produção do significado do que o seu conteúdo ou tema. A corrente formalista observa a transformação do real. Por seu turno, a corrente realista, e é aí que nós estamos a incidir, observa o real. O enquadramento apresenta-se como a ilusão do tempo presente. A viragem do século XXI é, por excelência, o tempo e espaço no qual tem lugar a construção do cinema contemporâneo, marcadamente global e híbrido, entendido como um território cinematográfico que oscila entre ficção e documentário, no qual os contornos das realidades diegética e não diegética diluem-se, ou seja, tudo que disser respeito à realidade diegética, à representação visual diegética, à representação auditiva diegética, é aquela que nós observamos dentro do plano. Quando mencionamos não diegética, é tudo aquela que a rodeia, portanto, que está fora do plano, dito assim de uma forma muito simples. Se nós olharmos para estes 2 fotogramas, identificamos logo, penso eu, no lado esquerdo, com o Beijing Bicycle de Xiao Zhuhai,
identificamos o neorrealismo italiano no filme de Vittorio De Sica, Ladrão de Bicicletas, e no lado direito, de Idiots, Os Idiotas, Lars von Trier, identificamos, diria eu, porventura ocorre-me Fellini e Amarcord, por exemplo. Portanto, começamos também a compreender, ou chegar à conclusão, melhor dizendo, que quer o cinema contemporâneo chinês, quer o cinema contemporâneo dinamarquês, aproximam-se muito deste legado e eu argumento que, porventura, serão herdeiros do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa. A viragem do século XXI, como eu estava a dizer, é por excelência o tempo e o espaço no qual tem lugar a construção do cinema contemporâneo marcadamente global e híbrido, entendido como um território cinematográfico oscilante de ficção e documentário, no qual os contornos de realidade diegética e não diegética diluem-se. Portanto, há aqui um lapso, peço desculpa. Portanto, como eu estava a referir, esta questão do legado do neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague francesa, de uma ideia de um cinema que se confunde com a textura do cotidiano, de um cinema que se confunde com as práticas de interação social, ou seja, um cinema como prática social, que hoje, se nós olharmos, por exemplo, na arte contemporânea, nomeadamente no que está aqui exposto, voltamos um bocadinho ao início, não é? Em que a arte e a vida diluem-se e, portanto, o próprio cinema percorre um bocadinho esse voltar à origem, e por isso é que eu refiro que este, mesmo sendo cinema de ficção, é um cinema que se aproxima muito do cinema documentário, porque temos a ideia, temos a representação clara de que os personagens crescem, de que os personagens envelhecem, de que os personagens lutam, de que os personagens sofrem, que os personagens rejubilam ou que os personagens morrem. Portanto, tudo isso que é manipulado, ou manipulável, melhor dizendo, pelo cinema de ficção, neste caso não acontece. Agora sim, referindo aqui esta imagem, e é muito importante porque é uma geração que de alguma forma surge no início da década de 80, surge exatamente quando, após a Revolução Cultural, que surge na sequência das reformas económicas do final da década de 70, em 78, por Deng Xiaoping, na China. Portanto, a Academia de Cinema de Pequim, que emerge nos anos 50, tem vindo a desempenhar um papel de extrema importância no contexto do cinema chinês, à exceção do período da Revolução Cultural Chinesa. O termo geração confunde-se exatamente com o ano em que os alunos se graduaram. Portanto, a quinta geração será, ou corresponderá aos alunos que se graduaram, por exemplo, no início da década de 80, ou que entraram, melhor dizendo, no início da década de 80, e que são exatamente, correspondem aos alunos que estiveram na gênese do massacre e das lutas estudantis, e que depois degenerou no massacre de Tiananmen no final da década de 80, em 1989, como tive a oportunidade de referir. Portanto, mas isto também para dizer, nesta imagem temos Zhang Yamou, temos Chen Kaige, e depois temos outros alunos mais velhos, que porventura seriam da quarta geração, mas como houve este interregno, esta questão sobrepôs. E por isso é que também, até que ponto faz sentido falar-se em quinta, sexta geração e hoje na iGeneration, que é a geração mais ligada, digamos assim, ao cinema atual, ao cinema mais digital, se quisermos. Portanto, até que ponto faz sentido falarmos aqui por gerações, ou porventura fará sentido falarmos do cinema contemporâneo, ou, neste caso, o cinema pós-Mao, pós-Revolução Cultural Chinesa.
O reconhecimento internacional do cinema chinês, produzido por esta geração, e daí a importância, e daí ter perdido um bocadinho de tempo, não este filme, mas este filme foi extremamente importante. Começa com Farewell, My Concubine, de Chen Kaige, galardoada em 1993 com a Palma de Ouro. No final do século XX surge Not One Less, de Zhang Yimou, em 99 que arrecada um Leão de Ouro. Todo este cinema é cinema que está à margem. Portanto, isto também é importante referir. Não é o cinema oficial, apesar de ser um cinema galardoado internacionalmente e reconhecido internacionalmente, mas não é o cinema oficial. Portanto, falando agora do cinema e recuando um bocadinho no tempo, no horizonte do cinema dinamarquês, nos anos 50 e num contexto de pós-guerra, à margem do regresso da comédia popular, emergem outros caminhos no horizonte do cinema dinamarquês. O regresso de Carl Dreyer, com Ordet, em 1955. Depois temos no mesmo ano The Story of My Life, de Jorgen Roos e de Eric Witt, sob a influência do panorama do cinema europeu. Na década de 1960, a fundação da Academia de Cinema Nacional da Dinamarca teve lugar, mais precisamente, em 1966. Portanto, e há aqui uma nova vaga de cinema dinamarquês que acontece num período compreendido entre 1960 e 1969. Por outro lado, gostaria de voltar outra vez a esta questão que eu considero que é extremamente importante. Aliás, duas, mas uma tem a ver exatamente com a contemporaneidade, com esta ideia de contemporaneidade. Neste caso, contemporaneidade no cinema dinamarquês e não no cinema dinamarquês, porque tem a ver precisamente com o facto deste contemplar o contexto do cinema global e local, cinema escandinavo e cinema nórdico, na atualidade, no qual a realidade e ficção unem-se num só território narrativo. Os anos 80 viriam a ser a década de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo cinema dinamarquês e da sua influência no panorama mundial. Primeiro com o Oscar atribuído a Babette Fiss, Gabriel Axel, 1988, do vosso lado esquerdo, superior esquerdo. Seguindo o Oscar e Palma de Ouro atribuído a Pelle de Conqueror, de Billy August, no mesmo ano. E Festen, penso que será dos quatro que estão ali o mais conhecido, Thomas Wittenberg, em 1998, do mesmo realizador de Hunt, da Caça, e o primeiro Oscar atribuído a uma realizadora dinamarquesa, Susanne Bier, em 2011, com o filme In a Better World. A segunda questão que eu considero que é importante, não há, está estruturado, sim. Penso que no caso da apresentação de hoje, e mais concretamente dos cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês, não é estanque, mas começando pelo início, eu encontrei nestes três níveis da autenticidade no cinema, desenvolvido por Christensen, algo que eu acho que se adequa muito ao trabalho que eu tenho vindo a desenvolver e acho que, no geral, acho que é uma grelha interessante de leitura. Portanto, no primeiro nível, o epistemológico, a missão do cinema passa por representar a verdade contida na realidade que o encerra, ou realidade não diegética, portanto, tudo que está à volta do plano. O nível formal, a missão do cinema passa por dar acesso à verdade contida no filme, ou realidade diegética. E no nível temático, a missão do cinema passa precisamente através da simbólica, passa por estabelecer uma relação com o espectador no qual ela ou ele estabelece o que observa. Portanto, por um lado, a narrativa nos cinemas da sexta geração e da Argumento 95 caracterizam-se de forma fragmentada, desenvolvendo-se a partir da sucessão e extensão de plotos paralelos, que parecem permanecer em suspenso no horizonte fílmico, construídos a partir de uma autorrepresentação de forma reflexiva da realidade, a mise en abîme que conduz a um estado de espírito e uma forma discursiva e impressiva que procura um compromisso com as verdades emocionais. Por outro lado, o conceito de metaficção possibilita o autorretrato da transformação da sociedade na viragem do século XXI, nomeadamente através dos cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês. A relação dos dois mundos da ficção, a dimensão ficcional da narrativa e a realidade externa. A este propósito, J. David Bolter e Richard Gruson, que são dois autores que trabalham muito esta questão da metaficção e a autorrepresentação no cinema, dizem o seguinte: all mediations are themselves real. Portanto,
No entender destes dois autores, tudo que é mediado através do cinema é verdade. Antes de passar a mostrar dois trechos, um do Touch of Sin, Toque de Pecado, e a Caça, começava por falar de Touch of Sin. Touch of Sin desenrola-se a partir de 4 plots, de 4 histórias verídicas, 4 histórias de jornal que se passaram em 4 pontos diferentes da China. Daí a minha escolha ter recaído sobre este filme, porque acho que ilustra muito bem quando se fala de cinema contemporâneo, ao cinema de sexta geração, se preferirem, chinês, porque procura retratar, procura dar voz a histórias que realmente tiveram lugar. Portanto, e neste caso, Jason que pegou em 4 histórias, portanto, cada um destes fotogramas representam as 4 histórias que não estão divididas, sem que haja separadores ou algo do género, não estão hermeticamente divididas. Por exemplo, logo ao início temos o encontro em terceiro grau entre o personagem da primeira história e o personagem principal da segunda história. São 4 vozes, digamos assim, 2 no masculino, sendo 2 no masculino, uma no feminino e uma quarta que eu diria que é 2 vozes, masculino e feminino. Uma, que é esse trecho que vamos ver, tem a ver exatamente com um certo descontentamento surdo que existe, que vai crescendo na sociedade chinesa, de alguém que encontra na justiça, pelas suas próprias mãos, a solução para o problema. A solução para o problema, entenda-se, é achar que o poder local, porque temos que perceber que o poder local na China é muito estratificado, portanto ainda há muito a questão do chefe da aldeia, há muito a questão do chefe, de quem governa, portanto, e em termos de contextualização, a questão da corrupção, a questão do abuso de poder e, portanto, temos esse personagem, não vamos chegar a esse momento, mas temos esse personagem, um crescendo, em que chega a uma altura e, lá está, a questão, o elemento da caça, vai à caça, ou seja, identifica 3 ou 4 elementos representativos desse poder, o contabilista, o chefe da aldeia, e faz esse ajuste de contas 1 a 1. Depois temos o assaltante, que se encontra do lado esquerdo em baixo, o assaltante profissional, à mão armada, que vai fazendo crimes, um bocadinho por toda a parte pela China. Alguns elementos que eventualmente possam passar despercebidos, mas temos ali o gorro do Chicago Bulls, da equipa de basquetebol norte-americana. Portanto, quando falávamos ao início da territorialização e tornar o cinema mais global, mais híbrido, sem que não faça tanto sentido falar ser nacional, mas internacional, é um bocadinho isto. Portanto, vamos encontrando referências. Portanto, é uma história, sim, local, mas ao mesmo tempo espelha os sinais do tempo e essa inclusão, digamos assim, de outras referências. A história, lado direito em cima, um bocado o sonho da juventude chinesa que cai um bocado por terra, abreviando e, portanto, porventura a história um pouco mais dramática. Todas elas são reais, verídicas. E depois temos do lado direito, deixei para o último, portanto, em baixo, lado direito, Zhao Tao, que é precisamente uma atriz muito conhecida, a mulher do próprio Jason que entra no filme. Um bocadinho à imagem do primeiro personagem, também há essa necessidade desse ajuste de contas e muito mais não irei dizer, porque depois, se quiserem ver o filme, penso que terem mais interesse. Portanto, não estragar esse efeito de surpresa. Portanto, essa história, resumindo e concluindo, a primeira história olha hoje para o passado através da tradição que sustentava uma sociedade rural, por hierarquias que ainda hoje têm lugar, de alguma forma. A segunda observa o aumento da criminalidade que se vive hoje na China continental, através da história do criminoso profissional que ganha a vida com assaltos à mão armada.
A terceira faz a transição entre passado, presente e futuro, uma vez que aborda a questão da emancipação da mulher na sociedade chinesa de hoje e no futuro próximo. E a última observa a juventude que se encontra desiludida com o caminho traçado e tem dificuldade em encontrar um rumo. Ou seja, no contexto do cinema chinês contemporâneo, A Touch of Sin apresenta-se em primeiro lugar como cinema e um filme inovador, porque representa e levanta questões cruciais de índole política e social e domínio público que são evitadas pelo governo central. A corrupção ao nível do poder local e central, o papel da mulher na sociedade chinesa contemporânea, o desemprego crescente entre os mais jovens e esta questão importante, cada vez mais importante, dar voz aos desfavorecidos, a territorialização da identidade cultural chinesa representada através do cinema contemporâneo. Depois irei mostrar um trecho, e este corresponde à parte final do The Hunt, A Caça, de Thomas Vinterberg, que gira em torno do personagem do lado esquerdo, Clara, uma menina que frequenta o infantário, e o personagem do lado direito, que é o professor, e que a partir de um mal-entendido, ou mais do que isso, de um falso testemunho, há uma distorção da realidade. E por isso eu menciono que The Hunt observa e retrata a questão dos valores éticos e morais quando se acusa alguém sem que nada tenha acontecido, mesmo quando essa acusação parte de uma criança menor, neste caso aluna, no infantário, tornando-se num ato cruel porque projeta na comunidade local, com características rurais, a imagem distorcida de um homem e a sua vida desmorona-se aos olhos do espectador. Portanto, depois é toda esse diluir, esse esvaziar. E, portanto, esta parte final do filme é já quando, passado um ano, supostamente a verdade foi reposta, em que a comunidade aceita de novo esse mesmo elemento na comunidade, mas irão ver, e deixarei para depois alguns comentários mais. Portanto, afinal, tudo não passa de uma ilusão construída a partir de uma mentira, diria inocente, e o espectador fica com a convicção de que a realidade não assenta na verdade, ou realidade representada, mas sim na realidade projetada. Portanto, vou começar com o Touch of Sin. Espero ser bem sucedido. Peço desculpa, mas
大海。外面谁的三轮车？不知道谁的。谁的了？来，大海坐。放到那儿2天了，我们也不知道谁的。没人要，我弄到街上卖了去。哎呀，那从这到奥迪 A6放到他家门口也没人开，你也买了吧？你以为呢？那奥迪 A6是全村人有份儿，要不是把 GT 美光转给私人，他有鸟买呀？怪不得开了那点耶稣了。那这辆的车过来，原来是我的啊！有觉悟。大海，真是把你生得有点晚了。要是生到咱这个年代，你可要混个开国大将来当当。哎，反正比哥，等我到了北京找到总纪委，让村长和那焦老板一起去二金拉沙子去。就怕你还没到了太原，就让村长人把你给羞瘪了。哎，老子这几年法律不是白学的，村长一条地价专卖，集体资产，行贿受贿，出卖国家资源，老子让他住20年牢。还有你们焦老板，不是牛逼吗？不是有钱吗？我告他骄傲场污染环境，隐瞒矿难，让他所有的企业都关了门，信吗？信吗？当时的煤矿没承包给你，要是承包给你，你还不是一样样的？哎，不一定啊。那焦老板家的外玛莎拉蒂在幼儿厅的也没人开，大海，干脆你开车的卖了，请大伙儿喝酒。哎，二奶奶车老子不要。三明，火车票买了没有？买好了，去哪儿？来月23到附近接媳妇儿去了。哎呦，还老忙啊！哎，介绍了，都到外头，等一会儿再车。快，快点！介绍了。老宋，外地家都在了吧？在了，咋了？哎，18万说到人命了，检查外地家了，你招呼一下，都让他们过来。行。李少校，快去。组长，组长，吴金山煤矿承包给省里的时候，说好了每年都有分红。哎，悄悄的吧，我没有时间跟你说。哎，你不跟我说，到时候你跟中纪委人说。你小子呀，上脸不会学时候，一辈子也起不到山这个东西。老孙呢？就你话多。来，重庆的出来。上个比起啊，加油！511-225-1323，下来509呢，完毕。上个比起啊，来下呀511-225-1971。来，快跑了！上狗！
组长呢？给中纪委写告状信，告购置的村长还有叫省里。姑娘，记把好信。记哪了？北京、中南海、中纪委。具体的地址和邮编。北京、中南海啊？不行，得有具体的地址。少废话，北京谁不知道中南海啊？不行。姑娘，你跟村长是一伙的吧？他贪污钱你花了？要不你是叫了半的二奶，他给你买车买房子了？你有病吧你？走。他妈的，你跟他是一伙的吧？走。我天理了！我天理了！我天理了！该走的都走了，出发了，快点儿！该走的都走了，出发了，快点儿！大海，走，上来！快点，上来！那就是啊！去机场去叫老板，一人一袋白面，走，快！俺焦老板新买了个私人飞机，从香港回来了，村里组织大家去迎接，去的一人一袋白面。飞机，地上活不下他了，买飞机。哎，大海，昨天煤厂开枪的时候，你在不在？在啊。到底是跑了个什么？煤矿的装卸工，四川的。他跑什么了？石宝元的命案跟他有关系了？这后生也是个偷犯，在家乡杀了人了，跑这儿躲了2年多了。警察来的时候以为是抓他的，吓得他撒腿就跑。逮住了没？哎，那能跑得了吗？石宝元出事了？哎呀，你不知道，昨天石宝元有人有枪，打死3个后生。谁干？哎，不知道。今天清早，一车一车的武警都去了石宝元了。哦，知道了吧？是这回事呀。啊， 6块钱。账算清楚了没有？交省里，当年承包村煤矿的时候说了，每年40%的红利给村委会，你给算算，这14年一共多少钱？我和你说，2001年的时候，咱们村和一家县的合同了，把煤矿卖给人家了。那谁让你买的呢？那经过村民委员会讨论了吗？那得讲诚信了。那交省里一掺的几十万，一掺的几十万，弄了一飞机。那是清房人家。那你给我说2块钱，你跟村长你们俩收了多少回啊？收了多少回啊？师傅，听清。不是，你给我说说，你收了多少回啊？开门。你们这些小鬼儿，比村长、交省里还坏。听我说，你就别猜。大家跟我在。
Så er vi her igen. Hej. Perfekt. Hej. Ja, lige måde. Lars, nu skal I lige holde jeres kæft. Fordi vi er jo alle sammen samlet af en ganske bestemt årsag. Det er dagen, hvor drenge de bliver til mænd, og mænd bliver til drenge. Markus, din store knægt, du har fået jagttegn og skal afsted for første gang i morgen, når dagen gryer. Du er ved at blive en voksen mand nu. Nu er det din tur til at erobre skovene. Kom herop, min dreng. Det er en stor glæde for mig, at du står her i dag. Så derfor, så skal du have denne her. Jeg ville ønske, at du var min knægt, og det var mig, der havde givet dig den her smukke riffel. Men det er det ikke. Det er din far, som sidder der, som har givet den. Og den har gået igennem jeres familie i generationer. Og nu tilfalder den dig. Så pas godt på den. Din farfar, som ligger begravet her i byen, han har skudt forbi så meget råvildt, før at familien fik noget at spise. Tænk lige lidt over det, og tillykke, min dreng. Er der ikke mere? Der er ikke lige... Vi kommer med noget. Godt, tak. Den bliver svær. Der er godt nok mange streger, man ikke må træde på. Ja, det står jeg også lige og tænker over. Er I klar? Hej. Er det okay? Nå, hvad skal vi gøre med de streger? Det ved jeg ikke. Der er vildt mange, synes jeg. Ja. Kom. Nå, helt forsigtigt. Med meget lange skridt. Så klarer vi den. Jeg tror, faren han er inde. Tak. Selv tak. Du skræmmer vildt væk. Fuck. Hvad laver jeg? Har jeg ødelagt det hele? Nej. Vi skal nok komme tilbage. Markus, prøv at gå ned til din post. Du kommer til at stå og vente lidt alene, men vi skal nok komme. Er du klar?
Portanto, e caminhando para a conclusão, e fazendo uma breve síntese dos dois trechos, em certa forma, estes dois trechos, em minha opinião, demonstram que ambos os filmes esboçam e representam questões centrais que a sociedade contemporânea se depara, através da simbólica da caça. No caso de Touch of Sin, a narrativa desenrola-se a partir de 4 plots, como tive a oportunidade de referir, sendo que as 2 primeiras histórias remetem para esta ideia de caça ao homem, fazer justiça pelas suas próprias mãos, ou o solitário que persegue eventuais alvos dos assaltos à mão armada que são levados a efeito. Em The Hunt, remete para a caça ao homem, a partir do momento em que é acusado até ao final do filme, Lucas, um dos personagens principais, quando alguém o tenta alvejar, mesmo agora no final do filme, talvez com o intuito de o matar, não é perceptível, talvez isso não seja o importante, porque afinal a dúvida permanece, a realidade tem dificuldade em encarar a verdade, a ilusão permanece real. Portanto, esta diluição entre a linha que separa a ilusão do real. As estruturas narrativas inovadoras adotadas pelos cinemas da sexta geração em Dogma 95 procuram enfatizar a contemplação da realidade através da relação estabelecida entre objeto fílmico e o espaço-tempo, e identidade e alteridade. O The Hunt tem essa questão da alteridade muito presente, por exemplo. E, por último, a narrativa, condição humana e condição social. Este trinómio, narrativa, condição humana e condição social. A questão das identidades sociais na esfera pública e as suas preocupações constituem-se como tema central dos cinemas da sexta geração e Dogma 95, aqui, em minha opinião, muito bem ilustrados por estes 2 filmes, e ao encontro da modernização da linguagem cinematográfica no contexto do cinema contemporâneo global. Em suma, os cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês apresentam as seguintes características. Ambos reutilizam ou revisitam o cinema realista, por um lado, o cotidiano do real hoje, por outro, a experiência de vida cotidiana, ficcionada na Dinamarca, mas em que há esta ilusão quase que se dilui com o real. O objeto fílmico, numa segunda dimensão, o objeto fílmico desempenha um papel central em ambos os discursos fílmicos, que compreendem o cinema como uma forma de autoexpressão, e numa terceira dimensão, a perspectiva que é partilhada com o espectador a partir de uma autorrepresentação de forma reflexiva, ao mise-en-abîme, que leva a um estado de espírito e a uma forma discursiva impressiva, como se de uma extensão do eu, do objeto fílmico se tratasse. E a parte mais visível, se repararem, é o cinema de rosto. Não é? Muito raramente temos planos dos pés à cabeça, planos conjuntos. Temos muito rosto, a expressão. Não é? A sexta geração de realizadores e o cinema Dogma 95 representam ou não, então, uma nova estética cinematográfica. De facto, a sexta geração de realizadores chineses não segue um manifesto implícito, como o cinema Dogma 95 faz, e porventura, e eu acrescentaria, o último movimento cinematográfico. No entanto, a forma de fazer e pensar cinema procura um paradigma que se encontra implícito. Tal como acontece com o cinema da sexta geração, o cinema Dogma 95 contribui para o impulso realista do cinema contemporâneo, a nível global, porque puseram em prática um novo paradigma que se reflete não só ao nível da narrativa, mas também ao nível da linguagem cinematográfica. A este propósito, passo a citar Michael Renoff, que coloca as seguintes questões, que são as seguintes. If documentary contains obvious fictional elements, does this mean that documentary is fiction? Or do we consider that documentary fictionalizes reality for being subjective, like fiction? Does it mean that we do not reveal reality through cinema? Fim de citação. Ou seja, por um lado, a representação da realidade do cinema contemporâneo chinês aos olhos dizem que converge para uma ilusão realista, que se confunde, portanto, com o real. Incerteza, em estado bruto, um real. Por outro, no concerne o cinema contemporâneo dinamarquês de Thomas Wittenberg, essa mesma representação de realidade reproduz a ilusão de uma realidade reapresentada ou os efeitos de uma realidade desejada. O real, o sonho, a fantasia. Enquanto que em Touch of Sin a realidade diegética coincide com a realidade não diegética, em The Hunt a realidade diegética não coincide totalmente com a realidade não diegética. Através de uma perspectiva introspectiva, conclui-se que
A China e a Dinamarca inscrevem-se no mesmo cinema híbrido e global, entre ficção e não ficção, realidades diegética e não diegética, convergindo para a questão da hipocrisia na sociedade, o que acaba por se tornar um discurso fílmico com um tom sarcástico e irónico. A este propósito, passo a citar: Cinema must tell what is going on. The camera is meant to look what lies in front of it. The time is ripe for throwing away scripts and following them with the camera. Ou seja, o movimento Dogma 95 será provavelmente um dos últimos movimentos cinematográficos europeus, que terá tido lugar a posicionar-se como movimento contracorrente. O tempo presente no cinema da sexta geração, por seu turno, procura e observa a construção do futuro recente. Os cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês encontram no cinema neorrealista italiano de Michelangelo Antonioni e Federico Fellini e na Nouvelle Vague de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Alain Resnais a sua influência maior. Os cinemas da sexta geração em Dogma 95 são herdeiros do legado da estética do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa. Portanto, os cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês procuram, portanto, revelar a realidade que os rodeia. Em conclusão, na viragem do milénio, os cinemas contemporâneos chinês e dinamarquês, ou por outras palavras, o cinema vérité, porque personificam o cinema vérité, o cinema verdadeiro, a essência do cinema, enfatizam as dimensões intrínsecas da realidade e da ficção, redefinindo os limites das realidades diegética e não diegética, assim como a geografia e territorialização dos seus cinemas. Uma nova cultura visual foi criada, um novo paradigma cinematográfico foi edificado. Muito obrigado pela vossa presença e agora colocaria algum tempo, o tempo que quisessem, estou ao vosso dispor, comentários, questões que quisessem colocar. Peço desculpa pelo início ter sido um bocadinho mais, ter havido um compasso de espera, porque houve aqui, o meu portátil não foi, houve aqui um conflito, portanto tivemos que trocar toda esta parafernália, daí esse tempo. Em meu nome peço desculpa por isso. Em todo caso, estou disponível, se quiserem colocar alguma questão, algum comentário, mesmo tendo demorado um bocadinho mais de tempo. Não? Muito obrigado, então. Sim. Apesar de termos chegado... Obrigada. Apesar de estar muito calor, realmente, e eu imagino pessoas em férias, a sala está vazia porque estão em férias, a pessoa que está... por isso, a expor neste momento também está cansado, certamente está em férias. Ponto. Apesar disso tudo, nós também, para chegarmos aqui, porque a Bienal está sempre dispersa por todo lado e a pessoa nunca sabe, apesar de eu ter estado já 2 vezes do outro lado, na Factory, não encontrávamos, foi extremamente difícil. Apesar disso tudo, eu acho que é extremamente útil, interessante. Por isso, estes estudos comparativos entre de uma arte que dá a ver a realidade, que é o cinema, não é? É aquela arte que mostra, que é a função mais importante da humanidade, acho eu, é mostrar. E por isso mostra a realidade. Neste caso, nos antípodas, aqui na Dinamarca, não é? Na Europa, e do outro lado, na China. Pois os filmes que estão em foco, quer dizer, o que foi a escolha, não é, para estudo, é The Hunt, que é a caça, não é? É mais conhecido na Europa, em Portugal, peço desculpa, a caça. E sobretudo o filme chinês do Ji Zhangke, que é realmente uma obra-prima, como julgo que pessoas que já conhecem, passaram aí extratos, que nunca se disse a tradução em inglês, mas não em português. As pessoas reconhecem realmente se disser, eu julgo que é um toque de pecado. China, um toque de pecado. China, um toque de pecado. Por isso, esse é um filme que foi muito visto,
foi dos poucos vistos em Portugal. Ultimamente tem havido umas digamos, passada de filmes orientais, mas poucos, do Jizenke também, até dos japoneses, não é? Do Ozu, por exemplo. Tem havido assim umas coisinhas no Porto e em Lisboa também, são mais ou menos paralelos, mas é importante para o estudo comparativo das sociedades, porque a sociedade está aí plasmada, não é? É preciso que todas as pessoas, quer dizer, aqui ou ali, nos sítios mais recônditos, pensem nisso, quer dizer, já não é o livro, a literatura, mas é o filme, é o cinema que está ali na representação da própria realidade. Se é uma realidade mais ficcionada ou não, isso é outra coisa. Se é mais documentário ou menos documentário, se a noção de documentário evoluiu, isso é outra coisa. Mas a questão da verdade, que eu acho que é muito importante, e eu acho que está aí focado nesses estudos, eu acho que é importante porque representa a própria realidade. E eu ia pôr só uma questão, mas julgo que já está no remate que foi feito a resposta. A minha pergunta era, nessa época, depois da Praça de Tiananmen, depois das gerações que foram focadas, a sexta geração, etc., como é que se fizeram essas contaminações entre o cinema europeu, a Nouvelle Vague, o neorrealismo, o italiano, nomeadamente, etc., e a China, neste caso está-se a falar da China, não é? Como é que se fizeram? Mas isso foi, eu acho que já foi abordado, talvez não tenha sido muito sublinhado. Não foi muito sublinhado, mas de facto isso tem a ver com a importância que a Academia de Cinema de Pequim teve. A Academia de Cinema de Pequim teve, em que era debatido e era discutido muito abertamente cinema europeu, nomeadamente. Portanto, aquela fotografia que eu faço menção está incluída num livro que as memórias, é uma tradução muito minha, Memórias da Academia de Cinema, vêm precisamente relatos em primeira pessoa de vários ex-alunos, em que a referência maior era exatamente o cinema neorrealista italiano, a Nouvelle Vague francesa. Portanto, também não é assim tão descabido quanto isso. E depois há autores, agora está-me a falhar um nome, mas um autor francês, que fez mesmo uma incursão pela China e que foi professor convidado da própria... não é tanto ao nível do cinema, se a memória não me atrai, só é mais ao nível da filosofia e da estética, que foi mesmo convidado da própria Academia de Cinema de Pequim. Ou seja, acho que tudo isso ilustra muito bem que a China é feita de paradoxos, não é? Portanto, por um lado há um colete de forças, não é? Mas por outro lado, em sordina, há um acesso, há um debater de ideias muito grande. Agora, que este cinema é oficial não é, naturalmente, que há curiosidades, nomeadamente muitos destes atores que aparecem nos filmes do Jizenke e não só, são atores, são não atores. Portanto, isso também é importante. Aquela cena dos mineiros, eles são mineiros. Portanto, só os personagens principais é que são atores. Portanto, também isso é muito interessante. Porque não há um manifesto implícito como há no Dogma 95, que é filmar com não atores, filmar com as condições de luz natural, mas isso é implícito, não é? E essa procura de não haver alguma forma, não haver um filtro, ou não haver uma mediação, quanto mais não seja a própria lente, mas quanto a isso não há muito para onde fugir, mas tirando isso, a ideia é que haja quase como se fosse um prolongamento, ou um espelho, não é? Daquilo. E um espelho, depois há aqui outra questão que também é bastante importante, um espelho da própria população chinesa, ou seja, é não só extramuros, ou seja, de todas as pessoas que de alguma forma não tenham contacto com a cultura chinesa, mas também dos próprios chineses, porque não podemos esquecer de que os próprios chineses não têm liberdade de movimentos na própria China, não é? Isso é muito importante. E, portanto, os próprios realizadores da sexta geração não procuram fazer um cinema que irrite, entre aspas, ou que provoque, entre aspas, as autoridades, não é isso, mas que seja um testemunho e que os próprios chineses
de alguma forma, se calhar na diáspora, tenham a oportunidade de se olhar um bocadinho ao espelho e de perceber o que é que se passa, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, a título de curiosidade, não há liberdade de movimentos, portanto, têm 2 autorizações em média de fixação de residência e, portanto, sempre que haja a necessidade de haver de viajarem na China tem que haver sempre uma autorização prévia, portanto, e um estrangeiro não. Portanto, acho que isso diz um bocadinho. E é por isso que eu também digo que é um cinema alternativo, digamos assim, um cinema independente, melhor dizendo, à força, não é? Pelas forças das circunstâncias. Enquanto que o cinema europeu é independente por vontade própria, não é? Ou por uma questão estética, ou por uma questão de posicionamento. Portanto, é um bocadinho por aí. Não sei se tem mais alguma questão, algum comentário. Não? Muito obrigado por terem vindo, por terem feito estes quilómetros, por terem estado presentes. Muito obrigado. bienaldecerveira.pt